Boa noite, professor. Aqui a gente vai apresentar a prática número 1, que é sobre o tema de polaridade de transformadores. A minha equipe é composta pelo Chaid, pelo Danilo e por mim, Luiz Felipe. Nossa turma é a 2C, de quinta-feira, das 16 às 18 horas da noite. Inicialmente, a gente teve que fazer uma fonte para reduzir a tensão de rede do experimento, porque a gente não poderia usar 220, porque de acordo com o senhor falou na hora da prática, que as bobinas que a gente usa não ia suportar essa tensão. Então a gente usou uma ligação em neutro, como mostra aqui na figura, e para dividir a tensão em 3. Aí ficaria aproximadamente 73,3 volts. Depois a gente mediu com voltímetro a tensão no primário do transformador da bobina que a gente usou, que dava aproximadamente 72,3 volts. A tensão do secundário dava 39,1. Aí aqui pede para calcular a relação de transformação do transformador. E a gente sabe que a relação de transformação é o número de exprimas do primário dividido pelo número de exprimas do secundário. Substituindo, que também pode ser igual, nesse caso, como o transformador é ideal, é igual a tensão no primário dividido pela tensão no secundário. Substituindo, teria que a nossa relação de transformação é 72,3 dividido por 39,1, que dá um resultado de aproximadamente 1,85 a nossa relação de transformação. Depois, no 1.0, ele pede para montar os circuitos da figura, mostrados aqui, e fazer o ensaio de polaridade do transformador. Descobrir se ele tem polaridade aditiva ou subtrativa. Com o voltímetro, a gente primeiro fez essa medição no laboratório, que a gente marcou uma tensão de 32,5 volts. E fazendo essa medição com voltímetro, a gente achou 111,8. Aí, quando a gente vai olhar para os valores analíticos, a gente faz primeiro duas suposições. A gente considera os 220 dividido por 3, né, que é o 73 volts, está alimentando o nosso circuito. E a gente usa a relação de transformação que a gente conseguiu já no item anterior, que é 1,85. Usando isso, a gente consegue calcular as tensões V1, VH1, Vx1 e VH2, X2. Usando a relação que a gente tem, e observando que aqui X2 e H2 estão curto-circuitados, a gente acha que VH1X1 é igual a 33,68 volts. Aqui, a gente vai curto-circuitar X1 e H2. E usando o sistema de equações, a gente consegue encontrar que VH1 menos Vx2, que é o que está medindo no nosso voltímetro, é 106,98 volts. Com isso, a gente pode deduzir que a polaridade do transformador em questão é subtrativa, que implica que a defasagem entre a tensão no primário e a do secundário é 0 graus. Sou o Chad, né? E vou apresentar a parte dessa parte de YY. Aqui a gente tem uma ligação YY, onde a gente tem que a tensão de linha vai ser 3 vezes a raiz da tensão de fase. No caso, com os valores medidos, né, pelo voltímetro, por exemplo, para a fase A, para a fase B, para a fase C, foi em torno de 36, 38 volts. Então, calculando, multiplicando por 3 vezes a raiz da tensão de fase, a gente encontrou, por exemplo, em torno de 60 a 66 volts, né?
Aí, vai passar o... Bom, muito bem. Aqui a gente tem uma representação fasorial de como se foi construído todas as tensões de fase, né? Então percebe-se que foi medido utilizando como é uma ligação em estrela-estrela, então a gente foi, uma das ponteiras do multímetro foi colocadas no neutro, compartilhado, e foi construído esse diagrama, né? Percebe-se que é um diagrama totalmente equilibrado. Se você passar mais à frente, essas aqui são as tensões de fase. No próximo slide, a gente tem já as tensões de linha. Nota-se que também é um sistema também bastante equilibrado, né? Já que os valores estão aí por volta de, se a gente tirar uma média de tensões de linha, a gente tem uma tensão aí de 69 volts. Vou passar. Um comentário do anterior, para voltar aqui rapidinho. Um comentário aí que vale salientar é que as tensões de fase, se você está em um sistema equilibrado, estão defasadas igualmente entre si de 120 graus. E as tensões de linha, igualmente, estão defasadas entre si de 120 graus, com a diferença que a tensão de linha está defasada de 30 graus em relação à tensão de fase respectiva. Por exemplo, VAB está adiantado de 30 graus em relação a VA. E o mesmo se prossegue para as tensões seguintes. Uma sequência direta. Pode passar para os próximos slides. Aí aqui a gente tem um caso onde ocorreu a inversão de uma das bobinas do primário da ligação YY. Sistema YY. Aí nesse caso a gente invertendo, a gente está adiantando a tensão de fase VB. Antes VB estava atrasado de 120 graus, como mostrei no slide anterior. E aí com isso a gente está invertendo, aí vai ficar adiantado de 60 graus em relação à referência VA. Assim a gente tem que, para o cálculo de tensão de linha, por exemplo, que vai ser o módulo da diferença das tensões de linha, de fase, no caso. Aí a gente conta esses valores aí. Vai passar para o próximo. Bom, como temos que a fase B ela está invertida, então visualmente no diagrama de fase a gente apenas vai inverter-se a fase B defasando ela em 180 graus, né? Ou seja, então a fase B ela ficará adiantada nos seus 60 graus em relação à fase de referência, que é o VA. Pode passar. Nas tensões de linha, a gente tem que o seguinte: todas as tensões que foram calculadas em módulo com referência, utilizando-se o fasor B, elas vão sofrer uma discrepância, né? Então, como todas estão na sua configuração, podemos dizer assim, subtrativa, a fase B estará justamente atuando ao contrário. Então você pode perceber que nas tensões de linha entre VA e VB e VB e VC, há uma diferença de valores, o que diferencia das tensões de um sistema totalmente equilibrado visto anteriormente. Bom, aí aqui a gente tem a ligação YY, né? Normalmente com Y não, corrigindo, delta Y. Onde uma das bobinas, a bobina da fase B está invertida. Então a gente não vai ter um sistema equilibrado. E pela tabela a gente descobre que tem, por exemplo, a tensão VCA está diferente das outras, né? O sistema está desequilibrado por causa dessa inversão de bobina. Aí aqui tem um cálculo fasorial. Por exemplo, considerei que, por exemplo, a fase A está a menos de 30 graus, né? Jogo fasorial.
e aí transformei em forma retangular, cada uma das componentes, na fase A, da B e da C. Aí o cálculo é igual aquele que eu mencionei anteriormente, né? VA menos VB, né? Aí a gente calcula só as duas, vamos contar o valor retangular, aí a gente transforma para polar, ou a gente calcula o módulo, né? Que é a magnitude da tensão de linha. A gente encontra que VAB, por exemplo, é 68,8, bem próximo ao valor encontrado na medição. Né? E fazendo o mesmo procedimento para VBC e VAC, a gente encontra que esses valores aqui, vai salientar aqui o VCA, né? Está bem próximo também do valor medido. Pode passar. Bom, partindo para o diagrama fasorial, a gente tem que, novamente, a nossa bobina B ela está invertida. Então, teoricamente, se fosse caso contrário, ela estaria operando num sistema totalmente equilibrado. Qual, no nosso caso aqui, ela diferencia justamente nesse ponto, em que é um sistema desequilibrado. Bom, nas tensões de linhas, a gente tem justamente justamente o efeito sobre essa defasagem, né? Que a gente tem o diagrama fasorial que ilustra justamente a defasagem de 30 graus entre as tensões do primário delta e do secundário estrela. Agora a gente calculou, a gente montou no laboratório um banco delta-delta, como foi mostrado aí podemos ver aqui na nosso fotorrelatório. A gente tem que seguir o que foi feito no arquivo. O que a gente quer agora é verificar que o voltímetro está com uma tensão zero, já que está curto-circuitado, né? Entre o terminal X do X1 do secundário, né? E o terminal X2 da bobina C. Aí, considerando que a tensão medida foi nula, a gente tem que o sistema está equilibrado. Aí, como o ponto B e o ponto C estão curto-circuitados, é esperado que a tensão fosse igual a zero, já que as duas bobinas estão em polaridade subtrativa, ou seja, a defasagem entre eles é zero e, portanto, o módulo da diferença da tensão de linha vai ser igual a zero. Pronto, para esse caso aqui, a gente tem um sistema que não está equilibrado, né? A gente inverteu uma das bobinas e a gente encontra que a magnitude não vai ser, das tensões de linhas não vão ser iguais, justamente por causa dessa inversão. Aí a gente encontra que a tensão VBC em módulo vai ser diferente de 0 volts. No caso, a encontrada foi de 139,4. A gente respondeu as seguintes questões. No item A, perguntava qual é a vantagem dos transformadores com polaridade subtrativa. E a resposta fica meio óbvia, né? Que quando um transformador tem polaridade subtrativa, quer dizer que os polos H1 e X1 eles estão em fase. E isso facilita a identificação correta dos terminais e simplifica a aplicação dele para a conexão em paralelo. Já no item B, ele pergunta o que se entende por defasamento angular nos transformadores. Defasamento angular nada mais é do que a diferença de fase entre as seções primárias e secundárias, geralmente múltiplos de 30 graus, 0, 180. 0 é quando a gente está trabalhando com o caso de um transformador com polaridade subtrativa. E 180 graus, como a gente foi estudado, é quando ele está com polaridade aditiva. Já no item C, ele pergunta em que situações é importante se conhecer o defasamento angular de um transformador. Aí eu separei algumas situações. Uma primeira situação é a conexão de transformadores em paralelo. O defasamento deve ser igual, que é o caso que a gente falou no item A, sobre a polaridade do transformador ser subtrativa. Ou na segunda situação,
a gente está trabalhando com operação em bancos trifásicos, para evitar desequilíbrios. E a última, a integração com proteções e sincronismos de rede.